vamos lá, neste vídeo vamos traçar o ângulo de 90 graus a partir de dois elementos básicos, que é a semirreta e um ponto qualquer. Semirreta de origem O e um ponto, exatamente um ponto qualquer. Brincando um pouco com o conceito, eu vou chamar esse ponto de Q, ponto qualquer. Vou passar agora, fazer o passo a passo, de forma bem objetiva, para que alcancemos a construção. Vamos determinar a abertura do compasso exatamente a partir do ponto qualquer, ponto Q, ponta seca no ponto Q, ponta grafite sobre o ponto de origem da semirreta. O ponto de origem, diga-se de passagem, é onde vai surgir exatamente a semirreta com o anterior fazendo o ângulo de 90 graus. Vamos definir a existência de um arco. Esse arco vai definir um terceiro ponto, que eu vou chamar de ponto A. Agora, vamos, por uma reta, definir a existência de um quarto ponto, o ponto B, a partir do ponto A, ponto Q. A reta que passa pelo ponto A e ponto Q, pelos pontos A e Q, junto com o arco inicial traçado, vão definir a existência do ponto B. Vou fazer aqui com uma outra reta. E eu tenho aqui o ponto B definido. Ponto A, ponto B. Vamos agora, para finalizar o processo, vamos determinar a existência da semirreta OB, origem O, passando pelo ponto B. Origem O, passando pelo ponto B. E vamos conferir, fazendo uso do transferidor como instrumento de medida do ângulo, da amplitude do ângulo, se realmente corresponde a 90 graus. Sempre posicionando a linha aqui, linha de fé, na origem do ângulo, ângulo raso exatamente sobre a semirreta origem do ângulo, e comprovamos aqui que a semirreta OB passa exatamente pela medida de 90 graus. É interessante esse processo porque eu considero ele bastante elegante, né? A partir de um ponto qualquer. Esse ponto Q pode estar posicionado em qualquer local, acima ou abaixo do segmento, dependendo de onde você queira começar seu desenho, e obter o ângulo de 90 graus. Muitas das vezes o aluno questiona o processo e a gente, ao passo que demonstra, né, em todos os seus detalhes, a gente também pode simplificar. Sendo assim, ó, novamente o processo, com origem no ponto O, vou definir a existência do ângulo de 90 graus, só que de forma bastante simples. Vamos lá? Vou definir o ponto Q num lugar qualquer, mas a padronização do processo começa, olha, é uma abertura que é exatamente a partir do ponto Q em direção ao ponto O. Aqui eu vou ser mais econômico. Vou simplesmente localizar a medida e definir aonde ela corta. E a expectativa que eu já tenho, conforme o desenho, é de que o ângulo surja na parte superior, só me traço parte do arco suficiente e necessária para este encontro. Da mesma forma, esse daqui é o ponto A. Para definir o ponto B, também vamos ter uma reta passando pelo ponto A, pelo ponto Q, mas é como eu disse, é o suficiente e necessário para a construção. Sendo assim, eu produzo um desenho mais limpo, despoluído, mas formalizando todo o processo. Aqui é exatamente o ângulo de 90 graus. Outras vezes também
o aluno questiona, nossa, mas esse ponto qualquer é fácil. Às vezes o professor lá na escola tem um quadro estratificado, né? Quadriculado, né? Que facilita o processo. E às vezes é questionável. O professor pode brincar um pouquinho com a ideia e determinar a sua semi-reta inclinada, né, de forma a ajudar na justificação do procedimento. E aqui eu vou definir o ponto Q no lugar qualquer. Da mesma forma, uma abertura, olha. Novamente, aqui ó, ponto de origem, a partir do ponto O, passando pelo ponto que nós chamaremos de B, aqui era o ponto A, aqui o ponto B, eu tenho certeza de que esse ângulo é de 90 graus, mas é lógico e importante fazermos a verificação. Tudo bem? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus definido a partir de um ponto qualquer, um ponto Q e a semi-reta OA dadas. Tudo bem?